Quem está com a gente hoje em Brasília, como nosso analista de política, é o nosso querido Theo Cury. Theo, boa noite. Ministro Gilmar Mendes recusou o pedido de Jorge Messias de reconsiderar a decisão de ontem, mas com isso mandou recado também, né? Também, Márcio, boa noite para você, uma ótima noite para quem nos acompanha nessa decisão em que ele reafirma o que disse ontem ao suspender trechos de uma lei de 1950 que trata sobre a possibilidade de impeachment de ministros do STF. O ministro Gilmar Mendes deu recados ao ministro chefe da Advocacia Geral da União, Jorge Messias. Entre outras coisas, Gilmar Mendes diz que quando precisou se manifestar, provocada pelo próprio Supremo Tribunal Federal, pelo próprio ministro Gilmar Mendes, a Advocacia Geral da União nada disse. Quem respondeu pela presidência da República foi o próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva, assim como pelo Senado Federal, a Advocacia do Senado Federal. E pelo Ministério Público Federal, a Procuradoria-Geral da República. Logo de cara, Gilmar Mendes diz que, na hora de se manifestar, Jorge Messias nada disse. Em um segundo momento, ao analisar a manifestação de ontem do ministro-chefe da Advocacia Geral da União, indicado ao Supremo Tribunal Federal pelo presidente Lula e que aguarda ainda a definição de uma data depois do cancelamento da sabatina que aconteceria na semana que vem, o ministro Gilmar Mendes disse o seguinte, que o pedido feito de reconsideração apresentado ontem por Jorge Messias é incabível e que é um pedido informal, porque não cabe da forma como foi apresentado pelo Jorge Messias, que não é o momento de apresentar um tipo de recurso que, na verdade, não foi um recurso. Então, não foi nem lá, nem cá. Na avaliação de Gilmar Mendes, ficou em um limbo processual e que não deveria ter sido apresentado dessa forma. E ele reforçou a decisão de ontem, em que é necessário haver uma atualização de uma lei que é anterior à Constituição de 1988, porque o que está em discussão é uma lei desatualizada. Esse é o principal ponto da decisão do ministro Gilmar Mendes. Trata-se de uma lei de 1950, o próprio ministro menciona isso numa das entrevistas que concedeu hoje a jornalistas, e que está muito defasada com o que prevê a Constituição de 1988 e que atribui à Procuradoria-Geral da República essa necessidade e responsabilidade de acusar, denunciar e apresentar pedidos de impeachment contra ministros do Supremo. É o que ele defende, uma atualização. Isso é visto como dobrar uma aposta com relação ao pedido feito pelo ministro-chefe da Advocacia Geral da União, e Gilmar, como é de costume, faz parte do perfil dele, não deixou de dar os recados que ele gostaria de dar ao chefe da Advocacia Geral da União, Márcio.